Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa. Estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, é algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. Veja, que os processos, né, vamos colocar aqui, olha, o que significa, não é, o Jordão, né? O Jordão se classifica dentro de um entendimento literal, não é, como um rio, não é? Mas de fato é além disso, né? É uma questão além dessa, é uma questão, veja, e aqui a gente tem, não é, a palavra Hayarden, não é? E na verdade é por isso que Moshe não atravessou o Jordão, não é? Ele não atravessou o Jordão porque o fator aqui é muito profundo. Mas se a gente reorganiza aqui, olha, as letras, veja, a gente só pegou só uma parte. Eu quero pegar a letra toda, né? Então, veja, se a gente pega aqui a letra em si, essas duas letras, e a gente vai, então, pegá-las e colocá-las aqui, ó, e está só copiando os sinais maçoréticos. Na verdade, tem que copiar a letra, ó. Então, ó, essas letras, esse aqui, né? E mais agora a gente vai pegar, não é? Aqui a palavra, as outras letras, que são quais? Então veja, então eu tirei duas letras aqui, ó, eu vou colocar em negrito, não é?
ó, tentar aqui, ó, vou colocar em negrito, ó, e vou colocar outro em negrito, tentando aqui, ó, fazer um trabalho. Veja, então, essas duas letras, eu vou mudar a cor delas, tá vendo, ó? Elas vão formar a palavra, não é? Que a gente vai ver agora, eu vou lá dentro da Torá e com vocês, dentro do Taná, e a gente vai ver, veja. E depois a gente tem o resto das palavras, quando reorganizado, se chama Tisseruf, não é? E vem da palavra Tsipor, que era o nome da esposa de Moshe, e também vem Tsipor, né? O pai de Balaque, Bilã, filho de Tsipor, o homem de um olho só, também tem a ver com isso. E aí a gente vai botar aqui, olha, a palavra din, né? Din, com Dalet, que tem um som de D, e Yud, que tem um som de, né? O próprio nome da letra já diz o som que ela faz, ó, I, né? Yud. Então é I. E o Nun, né? Que tem um som de N, Din, não é? E Ra, tá vendo? Então, a gematria dessa palavra total é 205, 215, 219, com 50, 269, não é? Muito bem. Quando separada, vai ter 205, não é? E vai ter aqui 64, não é? Então, perceba que a construção aqui ela é muito séria, né? Vamos ver aqui no livro de Obadias. Obadia era um converso, ele vai falar que exatamente no final, né, dessa paraxá aqui, desse livro, na verdade, do Taná, a gente vai ter aqui exatamente falando sobre o Esav, não é? É, diz aqui muitas coisas em relação a isso, né? Muitos povos, enfim. E fala, né, que, olha, vão subir aonde? No monte, não é? Quem vai subir, ó? Vários salvadores, vários, não são um Messias só, são vários Moshim. Eles vão subir aonde? No monte de Sião. Então, veja, Biar, não é? Aqui, ó, a palavra monte de Sião. E eles vão julgar quem? Ó, o monte de Esav, tá vendo? Que é exatamente a letra que a gente está lendo lá. Então, veja, aqui, de fato, a própria Torá vai falar que o Moshe, ele não atravessou o Jordão, porque ele não foi para onde todas as almas vão, não é? Isso é um aspecto aqui. Ele foi para um lugar que ele não podia ter juízo, ou seja, é onde todas as almas são julgadas. A gente viu que aqui deu 64, e 64 dá 6 mais 4, que dá 10, e 10 são os 10 mandamentos, nós chamamos de Aseret Hadiberot, são também as 10 Sefirot. E aqui é o monte, tá vendo? Monte do quê? Monte do juízo. Esse monte do juízo, ele para se tornar a palavra Adonai, não é? Veja, eu só preciso de um Aleph, e eu preciso, então, para que isso se torne o nome Adonai e reorganizar as letras. Veja, então, é o Monte Din, é o nome de Adonai, porque a gente viu que em Adonai tem juízo, né? Nesse mundo aqui existem juízos. E a única forma que, ó, veja, Adonai, não é? Veja, eu tenho aqui essas três letras, né, nessa palavra Din aqui, e também lá no Monte Jordão. Veja, o no final, é lógico que ele no final ele tem uma forma, não é? Que ele é chamado de letra sulfite, e aqui ele tem outra forma. A única letra que não existe ali, não é? É a letra Aleph. E essa letra Aleph, ela é o que faz toda a diferença, porque o Aleph representa o eterno. E também é a primeira letra do nome Elohim, não é? Que está ligada a juízo. Então, veja, esse juízo ele é implementado exatamente na Paraxá que nós estamos lendo aqui em Devarim, não é? Ele veja, ó, e todo Israel, não é? Ele e Hadevarim, não é?
ouviram, não é? Essas são as palavras de Moshe, né? Esta é a palavra que Moshe dirigiu a quem? A todo Israel, né? Com a totalidade de todo Israel. A palavra Kol aqui, ela também vai estar lá em Ler Lerá, né? Quando lemos ao contrário, vai falar de Ler Lerá. Vai ter gematria 50. Nos dois casos, seja o nome todo ou Ler Lerá, que é uma completude. Veja, 2 vezes 50, 100. Por isso que Deus falou para Abraão, Ler Lerá, vá por ti, vá construir essa árvore, não é? E aí aqui diz sobre a questão dos julgamentos, desse din, não é? Então a palavra que ele dirigiu aonde? Quando a pessoa passou para o outro lado. O outro lado do Jordão é o quê? É o lugar do julgamento da alma. E aí ele fala aqui, ó, pelo deserto de Arabá, não é? Perto do Suf, entre Parã e Tofel Labã. Só que não existem esses locais, não é? Depois vai citar Azerote e Dizaabe. Os nossos sábios, então, eles trazem a explicação do fator realmente que nós temos aqui. Vamos ver aqui no comentário de Rashi. Rashi foi um dos grandes comentários da Torá, comentaristas da Torá. Ele disse, ó, estas são as palavras, porque essas são as palavras de reprovação. E ele está enumerando aqui todos os lugares onde eles provocaram a ira de Hashem. Portanto, ele suprime toda menção aos assuntos em que eles pecaram e se refere a eles apenas por uma mera alusão contida nos nomes desses lugares, por consideração a Israel. Né? Isso é o Sifrei Devarim 1, Onkelos e o Targum Jonathan vão falar sobre isso. É o co-Israel. A palavra que ele falou a todo Israel, se ele tivesse repreendido apenas alguns deles, né, aqueles que estavam na rua, ou seja, aqueles que estavam ausentes, poderia ter dito: vocês ouviram do filho de Anã e não responderam uma única palavra sobre isso e aquilo. Se estivéssemos lá, teríamos dado a ele uma resposta. Por isso ele reuniu todos eles e disse a eles: vejam, vocês estão todos aqui, né, que tem algo a dizer em resposta, que responda. Isso é o Sifrei Devarim 1, 6 e 7. Ou seja, a alma de todos os seres humanos, eles estavam ali nessa reprimenda, todos serão julgados. A gente também deve implementar, muitas vezes, dentro da religião, dessas questões mais profundas, as pessoas entendem que só o povo de Israel vai ser salvo. Mas se só o povo de Israel vai ser salvo, e por que as pessoas só tiveram o direito de ser julgadas? Vocês já perguntaram por isso? Ou será que não existe alguma coisa aqui que está além? Então Deus só nos fez para ser julgados, né? Então é por isso que deve se entender essas questões das nações que são faladas aqui dentro do nosso contexto de Torá. E aí continua, né? Um dos locais que são citados aqui é Bar Midbar, no deserto. E aqui ele vai trazer a explicação. Eles, no entanto, não estavam, então, no deserto, mas nas planícies de Moabe, números 36, 13. E mais adiante, no versículo 5, qual, portanto, é o significado de Bar Midbar? Não significa no deserto, mas o significado é eles o reprovou por conta daquilo que provocaram a ira no deserto. E eles disseram, isso é o Êxodo 17, 3, quem dera, olha o que eles falaram para Hashem, quem dera que tivesse morrido pela mão de Adonai, não é? Isso é o Sifrei Devarim 1:11. Então, quando a gente está lendo aqui a palavra Bar Midbar, está se fazendo uma alusão a esse erro que foi feito aqui. Eles falaram, quem me dera se eu tivesse morrido pela mão de Hashem. É a primeira reprimenda de Moshe. Agora, ele vai aqui falar sobre essa outra planície, não é? Então, ele fala aqui sobre a planície, ou seja, está aqui Be'aravá, não é? Ou aqui embaixo vai estar na construção aqui pelo deserto de Aravá, não é? Ou seja,
é isso que é construído aqui. Então, deserto, e aí agora essa segunda palavra é mais um apontamento para outro erro. Ou seja, ele reprovou em relação à planície que eles pecaram. Então, eles pecaram por Baal-Peor, em Sitim, nas planícies de Moabe. Então, Sefrei e Devarim, 1,13, né? Baal-Peor, idolatria. Logo segue aqui Mousuf, né? Então, logo, essa parte aqui, Mousuf, tá vendo? É uma outra construção, não é? Aqui da Torá em relação a isso. Então, veja, deixa eu só voltar aqui porque acabou saindo. Essa palavra agora está trazendo uma outra questão, ou seja, eles, né, ou seja, eles o reprovou com relação àquilo que se mostraram rebeldes no Mar Vermelho, no Suf, a saber, em sua chegada ao Mar Vermelho, que eles disseram, por que há sepultura, não há sepulturas no Egito, que nos trouxesse para morrer no deserto? E similarmente, quando eles deixaram o meio do mar, como é dito no Salmo 106:7, eles murmuraram por causa do mar, no Mar Vermelho, né, no mar de enxofre, de juncos, como é relatado no Tratado de Araquim 15a. Isso é quando o Rashi vai falar sobre números 14 e 22, e também no Cifrei 1,14. E continua, então, entre Parã e Tofel e Labão. Jonatã, ou Ronan, Yohanan, disse: Nós passamos por toda a Bíblia e não encontramos nenhum lugar cujo nome seja Tofel ou Labã. Mas o significado aqui é que ele os reprovou por causa das declarações caluniosas, ou seja, da palavra Tofel, que eles fizeram a respeito do maná, que era branco. Então, maná, Tofel, né, a palavra Tofel. E aqui nós temos a palavra tofelo, que é reclamação, e temos lavan, que é a palavra branco. Então, nesse sentido, eles erraram quando eles fizeram reclamações sobre quem? Sobre o maná. Eles não concordavam com questões, isso são o quê? São as nossas internalidades em relação à Torá. Essa internalidade, então, ela vai ser explicada aqui agora, não é? É, nesse novo aspecto que nós estamos vendo aqui através, não dos Midrashins. Então veja, é que eles o reprovou por causa das declarações caluniosas, Tofel, que eles fizeram a respeito do maná, que era branco, Lavan é branco, na cor que eles disseram. E em Números 21:5 diz: E a nossa alma detesta esse pão leve. Ele não quer esse pão, ele quer o ego, tá vendo? Ele não deseja a doação. E o maná é chamado de reza. Então, veja que coisa incrível. É por causa do que eles fizeram no deserto de Parã através dos espiões, não é? Veja que coisa incrível. Continua aqui, e a palavra Hazerot, ou seja, sobre eles fizeram lá na ressurreição de Cora. Outra explicação, ele disse, vocês deveriam ter aprendido uma lição com o que fiz Miriam em Hazerot, por causa da calúnia que ela proferiu, e ainda assim vocês falaram contra o onipresente. Sefrei Devarim, ou seja, ela fez Lashon Hará, de Moshe, ela ficou leprosa. E aqui em Zahabi, não é? Vedir Zahabi, ou Zahavi, o nome, não é? Ele aqui está aqui, ó, Vedi Zahav, né? O nome que é tomado aqui, né, no sentido de suficiência, esse sentido de suficiência de ouro, né, de dinheiro. Ele os reprovou por conta do bezerro de ouro que eles fizeram, em consequência da mudança de ouro que eles tinham, como é dito em Oséias 2:10. Eu lhe dei prata em abundância e ouro, e eles, no entanto, fizeram disso um Baal, ou seja, tudo aquilo que Deus deu da Torá para as pessoas e etc., os ensinos de Torá, falando sobre a idolatria, etc., mas mesmo assim eles conseguiram fazer um bezerro de ouro, Berahot 32a, e Sifrei Devarim 1:18. Todas essas reprimendas
é costume nosso jogar, não é, para cima daquelas pessoas que estavam naquele momento, falando, olha, como eles erraram, etc. Mas tudo isso aconteceu dentro de nós. Aqui nós devemos enumerar quais são os erros que nós cometemos aqui, quantas vezes nós reclamamos pelo eterno, contra o eterno, quantas vezes fazemos idolatria, quantas vezes todas essas coisas que na verdade, uma falta de entendimento da divindade, nós cometemos. E se lá do outro lado, quando realmente os fatores forem ser julgados, ou seja, do outro lado do Jordão, isso significa então que estaremos lá com as nossas almas completas. Se realmente compreendemos a Torá, se realmente Deus permitiu, né, porque o primeiro ponto aqui é que Deus tem que permitir todas as coisas. Muito bem. O fato agora, então, é que a gente começa, depois dessa pequena explicação, a ler o Zohar HaKadosh, não é? Diz aqui, Moshe, Aharon e Miriam. Rabi Hezequiah fala sobre o desejo de Deus por Israel e seu tratamento especial a eles. Aprendemos que Moshe, Arão e Miriam tinham dons mais elevados e que Araão era o braço direito de Moshe. Durante a vida de Moshe, Israel comeu maná, ou pão celestial. Mas assim que o Yehoshua assumiu o maná, parou de cair, e o povo voltou a comer o pão da terra. E diz aqui, a primeira questão que devo falar aqui, ontem a gente falou sobre o Taná, não é? E sobre os três níveis do Taná, ou seja, Torá, Nevim e Ketuvim, um acróstico ali, e que aqui isso também é salientado, não só lá em cima das três partes da árvore sefirótica, das três colunas, não é? E, juntamente com as 22 letras, que deu 25 na palavra Koa, mas aqui também um apontamento sobre esses três níveis de Torá, que chamamos de Tanar, não é? Ou seja, é a Torá e as suas explicações, e nada mais, não é, do que isso, aqui também é salientado por esses três, não é? Esses três patriarcas, não é? Muito bem. E aqui a gente continua, então. E diz aqui, né, que, vamos ler de novo. Rabi Hezequiah fala sobre o desejo de Deus por Israel e seu tratamento especial a eles. O que é Israel? Todo aquele que é direto a Deus. Aprendemos que Moshe, Arão e Miriam tinham dons mais elevados e que Arão era o braço direito de Moshe. Durante a vida de Moshe, Israel comeu maná, o pão celestial. Mas assim que Yehoshua assumiu, o maná parou de cair e o povo voltou a comer o pão da terra. E Moshe foi e disse estas palavras a todo Israel. Devarim 31. Rabi Hezequiah abriu o versículo. Isso fez com que o seu glorioso braço fosse à direita de Moshe, dividindo a água diante deles. Isaiah 63:12. Bem-aventurados os israelitas, que o santo bendito seja ele, os favoreceu. Como os favorecia, chamava-os de santos primogênitos e irmãos. Ele, por assim dizer, desceu para morar com eles. Este é o significado de e que me façam santuários, para que eu habite entre eles. Shemot 25:8. E ele quis estabelecê-los à semelhança do alto, e fez com que 7 nuvens de glórias repousassem sobre eles. E sua Shekhinah vai adiante deles, como está escrito, e Hashem foi antes dele por dia, ali, todos os dias. Shemot 13:21. Continua. Três irmãos de santo foram entre eles, né? Três irmãos santos foram entre eles. São eles, Moshe, Aharon e Miriam. E por seu mérito, e que o santo bendito seja ele, lhe deu os dons sublimes durante os dias de Araão. E as nuvens de glórias não se afastaram de Israel. Estabelecemos que Araão, ou Aharon, é o braço direito de Israel, como está escrito, e o cananeu, o rei de Arade. Ouvi dizer que Israel veio pelo caminho de Atarim. Isso é o Bar Midbar 21:1. O caminho de Atarim significa que Israel era como um homem, andasse em braço, apoiasse em cada lugar,
como Atarim significa lugares, então lutou contra Israel e fez alguns deles prisioneiros. Isso vai estar no mesmo versículo de Bar Midbar, no mesmo capítulo 21. Isso aconteceu porque eles estavam sem o braço direito. Venha ver. Araão era o braço direito do corpo, que é Tiferet. Bem, o fato é agora algo, não é, que tem que se pensar, não é? A gente deve pensar. É, o aspecto de Araão, ele está aqui, né, no nível de esquerda. Qualquer um pode ver isso, né, representado aqui metaforicamente por um planeta. E aí a gente sabe que aqui é só um esquema, né, porque a ideia aqui da árvore é que ela é pentadimensional, não é? E ela vai em todas as direções. E, de fato, nesse esquema, ele está desse lado. Só que o Cohen, como a gente viu, muitas vezes está, não é? Pelo trabalho que ele faz, ele está ligado a, aqui, Hesed. Muitas vezes, Aharon, ele é chamado de Hesed. De fato, também devemos analisar que dentro de cada sefirote, como já vimos, né, existe uma árvore sefirótica. Então, de fato, dependendo do nível, a Haron vai estar em todos os níveis, né? E a Haron também vai estar, de fato, aqui dentro de Júpiter ou de qualquer outra árvore sefirótica do lado direito. Aí vai depender do nível, né, do nome divino que está envolvido aqui. Muito bem. Então ele não é? Ele é o corpo, né? Vem ver Arão era o braço direito do corpo, que é Tiferet. E diz aqui, por isso está escrito, isso fez com que o seu glorioso braço fosse para a direita de Moshe. O que é isso? E Araão, o braço direito de Tiferet. Então veja, a construção aqui é que ele é toda a questão desse Tiferet. Sabemos em outras aulas que Tiferet ela se funde e torna-se uma árvore só aqui. E aí, então, Aharon ele se torna um braço direito de Tiferet. E Tiferet é chamado de Yaakov e também de Moshe mais à frente, ou seja, um nível ainda não tão elevado e um nível agora mais elevado como Moshe. Muito bem. Ele pergunta o que significa, né? Pergunta o que significa foi em Moisés, foi em e Moshe foi, né? O que significa isso? Será que ele foi? Aí ele responde: foi significa que ele foi como um corpo sem braços, e eles foram sem força diante do perseguidor. Eirá 1:6. Porque Araão, o braço direito, morreu e o corpo, que é Moisés, quis ir embora por causa disso. Durante toda a vida de Moshe, Israel comeu o pão do céu. Quando Yehoshua veio, está escrito, e o maná cessou na manhã. E aí, Yehoshua 5:12. E comeram do milho da terra no dia seguinte, a peça. Isso aí, o próprio Yehoshua, não é? No 5:11. Qual a diferença entre eles? O maná e o milho da terra. É que o maná é de cima, do céu, que é Zerampim, enquanto o pão da terra é de baixo, de Malhute, chamado de terra. Enquanto Moshe estava vivo, o corpo do sol, que é Zerampim, governava e brilhava sobre o mundo. Uma vez que Moshe partiu, o corpo do sol se foi, e o corpo da lua saiu, que é Malhute, o aspecto de Josué. Assim o pão do céu parou, e eles comeram do milho da terra, que é Malhute. Veja, o milho da terra, que é Malhute. Houve ali, nesses aspectos anuais da Torá, algo em relação, não é, à partida de Aharon, à partida de Miriam, que são aspectos, não é, masalóticos e são também aspectos da divindade em relação aos planetas. A gente sabe que os planetas não são criadores, mas eles são criados pelo Eterno para servir de ponte, não é? Imagine, sem a Lua nós não teríamos marés,
etc. Sem o Sol não teríamos a luz, não teríamos energia. Existe toda uma composição muito séria e a responsabilidade divina com o planeta Terra. Tanto é que, de fato, todos os personagens são salientados externamente em cima desses planetas e internamente, não é, dentro das nossas midotes, das nossas sefirotes. O fato é, então, que através dessa lógica da criação, veja, não há algo ilógico. Os planetas, eles funcionam para gerar vida no nosso mundo. Cada um deles tem o seu significado e a sua importância. A gente cita um satélite chamado a Lua e também citamos é, o Sol. São os mais proeminentes de todos, mas todos os outros têm tanto uma participação dentro do masal da pessoa, ou seja, está configurado ali a vida da pessoa, está configurado também se ela vai estudar a Torá e ela pode mudar esse masal, ela pode adoçar esse masal, isso tudo está configurado, e também a possibilidade dela estudar a Torá. Só que agora, veja, como tudo vai mudando aqui nos aspectos, explicando sobre a Haron, alguns momentos do ano que vão ser difíceis, ou seja, vai existir ali um masal mais sério para aqueles que não abriram mão do ego, que não entenderam a Torá. Se você perceber bem, então, a Torá, ela não te ensina somente, não é? Se alguém ou um observante, não da Torá, mas ela te ensina. Olha que coisa. Ela te ensina a mexer com os astros, com os planetas, para que você possa mudar o seu masal e mudar o masal das pessoas. Isso significa, então, que o estudo da Torá, além de ser para que reconhecemos que tudo está na mão de Deus e que quando não estudamos a Torá, Deus entrega-nos a nosso próprio masal que Ele mesmo criou. Ao estudarmos a Torá e aprendemos, através das meditações, mexer nesses astros, isso significa que nós podemos mudar o nosso masal. Algumas pessoas vão falar, poxa, já posso ficar rico, já posso ter uma boa vida. Não, mudar o masal da nossa alma. Aquela alma que não tinha nada de Torá, que não tinha nem conhecimento da Torá e da divindade da Torá, agora pode acessar os mundos espirituais, mudando todo esse masal que já estava pré-definido para ela. E aí é algo realmente majestoso, é algo grandioso, porque aqueles que não conheciam essa Torá e não tinham ideia desse sistema, eles não tinham o Olam Rabá. Não existia, de fato, a possibilidade deles existirem no outro mundo, porque os seus corpos foram sentenciados pelo planeta a não estudar essa Torá. A partir do momento que existe uma chance que o Eterno abriu essa janela para vocês estudarem Kabbalah, ele está dando a chance para vocês salvarem a alma de vocês. Aí vocês podem falar, poxa, Moré, mas a gente sempre teve muita sinceridade com o Eterno, a gente fez tudo de bom coração, sim, de fato, mas o fator não é a intenção ali nesse caso, é que quando vocês se adequam a um tipo de entendimento da Torá fora desses níveis mais profundos, vai se fazer besteira. E é por isso que, de fato, muitas vezes a gente tem arrependimento daquilo que nós fizemos no passado. De fato, foi algo inocente? Não, né? Porque foi algo inocente, por quê? Porque a gente não sabia e a gente estava com sinceridade. Mas se a gente olhar direitinho, sempre vai ter um fator egóico envolvido ali. O fator egóico é justamente aquilo que nós desejamos. Seria como num jogo, não é? Vamos para tal lugar que agora lá a gente vai jogar as fichas e vai dar tudo certo. Quando a Torá, ela ensina que nós devemos equilibrar as coisas e entender como a Torá fala dessas coisas, se assim a Hashem permitir. A partir do momento, então, que nós compreendemos, né? Depende do nível de pecado que a pessoa cometeu, tem pecados que vão ser levados para a vida toda, mas tem coisas que dá para consertar. Mas, de fato, um corpo é a tela do Eterno para trazer os sofrimentos sobre o corpo, para que a pessoa possa consertar a alma.
Então, isso quer dizer que toda vez que eu passo por um processo masalótico muito dolorido para mim, significa que eu devo agradecer, porque agora eu já não devo mais aquilo. Passou, acabou. Mas o que que nós fazemos? Nós acabamos potencializando o problema. Nós acabamos, não, agora foi isso, aconteceu, agora aquilo, e etc, que a pessoa é ruim. De fato, a gente não consegue entender. Isso significa que a gente tem que ter muito cuidado, que ao invés, às vezes, da gente reclamar de alguma coisa, a gente deve, na verdade, agradecer, não é? E aí, de fato, a gente não consegue chegar a esse nível ainda, muitas pessoas, né? Os cabalistas, eles conseguem. A gente consegue, né? Mesmo que às vezes sobre muitos aspectos complicados da nossa alma, né? A gente consegue resolver aquilo. A gente consegue internamente, aí está o problema das midotes. Que é aquela coisa, né? Quando eu estou com raiva do outro, seja pelo que o outro me fez, aquele mal que vai ser gerado dentro de mim e que me causa mal realmente, porque veja, o problema ele te causa mal, e aí você consegue não ter mais raiva daquilo, aquilo não te alcança mais. E aí é lógico que você deve agir com coerência, com a lei, dependendo da situação, mas aquilo já não está te ferindo, e apenas você tem que tomar uma atitude em relação à situação. Veja, e se não for possível, larga o outro, deixa o outro seguir a seu masal. E quando você puder ajudar, você ajuda. Muito bem. Veja só, Moshe é a regra do sol e Josué da lua. Rabi Hezequiah nos conta como o povo foi guiado pelo próprio sol, Zerampim, durante a vida de Moshe, ou seja, as seis sefirot. Mas depois da sua morte, eles foram guiados pela lua, né, Malhut, pois a lua era o aspecto de Josué. Em seguida, o tópico se volta para as dificuldades de combinar as pessoas com aquelas que são a outra metade, ou seja, a sua alma gêmea, a alma gêmea das suas almas. Veja, quem fala isso é o Zohar Kadosh. Já que às vezes elas não estão encarnadas ao mesmo tempo, se o marido que não é verdadeiro homólogo de uma mulher, né, se comportou imoralmente, ele é reunido para que a contraparte possa vir e se casar com ela. E o Rabi Eleazar se pergunta por que o homem tem que morrer e por que eles não podem simplesmente se separar. A resposta é que a morte salva o homem de ver sua esposa pertencer a outro. Isso é comparado à realeza de Saul, que aconteceu porque no tempo de Davi para a realeza ainda não havia chegado. Quando Davi estava pronto, Saul foi reunido para suas iniquidades, para que não tivesse que ver seu servo governar sobre ele. E também por isso que Moshe morreu quando o governo da lua, não é? Que era Yehoshua, chegou. A lua não poderia governar enquanto o sol estivesse ao redor. A pergunta é feita: por que, quando Moshe estava prestes a morrer, muitas instruções foram dadas por Deus a ele e não a Yehoshua? Aprendemos que, mesmo após a partida de Moshe, ele ainda existiria para iluminar as mensagens de Deus para Yehoshua, assim como o sol escondido ilumina a lua. Então, aqui a gente tira aquela ideia, né? Mesmo quando um rabino, um moré de alta proeminência morre, eles continuam ainda ensinando a Torá nesse mundo, principalmente para os seus alunos e aqueles que vão seguir a sua cadeia de ensinamento. Está escrito: se a tua presença não for comigo, não nos leve daqui, pois no que se saberá. Isso é Shemot 33, 15 e 16. Aprendemos que quando o santo bendito, seja ele, disse a Moshe: eis meu anjo para andar diante de ti, Moshe disse: e por que a orientação do sol será recolhida, e a orientação de Zerampim, e a lua guiará? Eu não quero o corpo da lua. A orientação de Malhut, chamado um anjo, e ele disse a Zerampim: se a tua presença não for comigo, não é? Não nos leve daqui. Não quero nem o corpo do sol, que é Zerampim, nem a lua, que é Malhut. Então o corpo do sol brilhou e Moshe
tornou-se como o corpo do sol diante de Israel. Quando Moshe estava reunido, o sol estava reunido e a lua brilhava, que é Yehoshua, ministrando a luz da lua. Aí diz aqui, ai dessa vergonha. E disseram-lhe, tenho 120 anos, velho, Devarim 3:12, 31:2. É como disse o Rabi Eleazar, que o sol brilhou em Israel por 40 anos, e foi recolhido no final de 40 anos. Então a lua brilhou. Por isso ele disse, não posso mais sair e entrar. Isso está também em Devarim 31:2. Porque chegou a hora da lua governar, que é o aspecto de Yehoshua. O Rabi Shimon disse, certamente é assim como escrito. Mas às vezes a ruína, não é? Espera aí, gente. Mas às vezes a ruína vem por falta de juízo. Veja, às vezes a ruína vem por falta de juízo, em que os amigos já explicaram. E vamos expor neste versículo. Mas em relação ao que os amigos disseram, tudo é necessário no mundo para o bem do homem, que se irá antes do seu tempo. Isso é, que ele seja arruinado sem julgamento, como será explicado. Venha, veja, aprendemos que todos os espíritos que emergem do alto saem macho e fêmea, ou seja, almas gêmeas, né? E se separam quando vêm ao mundo, para serem revestidos de corpo. Às vezes a alma feminina emergirá no mundo antes que a alma do macho tenha saído, e que é sua companheira. Sempre que não é hora do homem se juntar à sua mulher e outra vem e não é sua companheira, e se casa com ela. Então, quando chega a hora dele, a sua alma gêmea, de se unir a ela, a justiça, que é o atributo do juízo, é despertado no mundo para punir pelas iniquidades do mundo. Reúne aqueles homens que se casou com ela, ou seja, toma sua alma para morrer. E o outro vem, que é seu companheiro, e se casa com ela. É por isso que combinar casais é difícil, para o santo bendito seja ele, como a divisão ali do Yom-Suf. Isso é verdade. Se um homem que não é seu companheiro pecou em suas ações, ele é tirado do mundo quando o tempo veio buscar o companheiro para se casar com ela. Ou seja, antes que ele pudesse casar, ele é retirado. Mesmo que ele não pecasse muito para ser condenado à morte. No entanto, ele morre em seguida, antes que chegue a sua hora de morrer, e não o faça de acordo com o julgamento. Dele está escrito, mas às vezes a ruína vem por falta de juízo. Os juízos de justiça, que é Malhut do atributo do juízo, contatam-no por causa dos seus pecados, porque o tempo do outro, sua companheira, veio casar-se com ela, porque ela é dele, mesmo que o segundo o juízo, ele não merecerá a morte. Continua. O Rabi Eleazar disse, e por que ele morre? Que o santo bendito seja ele, os separe um dos outros, e aquele que é seu companheiro venha e se case com ela. Ele lhe disse, é para o bem do homem. E ele faz gentilmente porque ele, né, é por ele, para que ele não veja sua esposa sob a autoridade de outra pessoa. Vem, veja. Se ele e seu companheiro não é de atos adequados, então mesmo que a mulher seja dele, no entanto, o outro não é rejeitado, e não é seu companheiro de diante dele, a sua alma gêmea. Venha e veja. O rei Saul tomou a realeza porque, embora a realeza fosse de Davi, o tempo de Davi ainda não havia chegado, não era o momento dele reinar, ou seja, para ela. Portanto, quando chegou a hora de Davi herdar a sua justiça, acordou e reinou Saul em seu pecado. E ele foi deixado de lado diante de Davi, e Davi veio e tomou o que era seu. Porque o santo bendito seja ele, não tirou a realeza de Saul para dá-la a Davi, para que ele não tivesse de morrer. Não é uma pergunta aqui, para que ele não tivesse de morrer. E ele responde: o santo bendito seja ele, fez bondade com eles, reunindo sua alma enquanto ainda reinava, para que não viesse ser servo governante sobre ele, e tomando o que havia sido seu. É assim que ele se casou com a companheira da sua vizinha, e chegou a hora de sua vizinha se casar com ela. Ele reúne sua alma e depois casa com a mulher,
com a sua companheira para que ele não veja sua esposa em outra autoridade. É por isso que o homem tem que implorar misericórdia ao Santo Bendito, seja ele quando se casa, para que não seja deixado de lado diante do outro. Está escrito, e Hashem me disse, basta-te, não me fale mais deste assunto. Devarim 3:26. E me explicando que o Santo Bendito seja ele, disse a Moshe, Moshe, você quer que o mundo mude? Você já viu em seus dias que o sol servirá à lua? Você já viu em seus dias que a lua vai governar enquanto o sol está presente? Mas eis que seus dias se aproximaram, que você deve morrer. Chame Yehoshua, Devarim 31:14. Que o sol se reúna, não é? A lua e a lua reinem. Além disso, se você entrar na terra, a lua será reunida com você e não poderá governar, ou seja, na terra de Israel. Certamente o domínio da lua está vindo, que é Yehoshua, mas ele não pode governar enquanto você estiver no mundo. Chamai Yehoshua e apresentai-vos na tenda do encontro, para que eu lhe dê um encargo, uma obra, né? O que acha de suas palavras? Eis que dormireis com vossos pais, e este povo se levantará. Né? A obra citada acima, no versículo 16. Nunca encontramos o Santo Bendito, seja ele dando a Josué, mas a Moshe. Como ele disse, tudo isso a Moshe, como escrito. E me abandonará e quebrará a minha aliança. Então a minha ira arderá contra eles naquele dia. Isso é também na obra citada 16, né? 17. Ora, pois escreverei este poema para vós mesmo, ensiná-lo-ei, né? Ensinei-os aos filhos de Israel. Ponho na boca deles, isso também é o versículo 19 da obra citada. Tudo isso foi dito a Moshe. Neste caso, o que se entende, porque eu possa lhe dar uma acusação, vendo que ele não acusou de nada, que uma pergunta, e ele responde. O versículo diz: Eis que dormireis com vossos pais. Santo bendito seja ele, disse a Moshe: ainda que durmas com teus pais, ainda que assim brilhareis sempre na lua, ou seja, Josué, que é o aspecto da lua, Malhut, como o sol que, embora se pusesse, só se punha para brilhar na lua. Pois então, depois que se pôs, brilha na lua, por isso dormirás para brilhar. Isso é o que se entende para que eu lhe dê uma carga, pois com a partida de Moisés, ele brilha com palavras de Hashem a Yehoshua, como o sol brilha sobre a lua depois que se põe. Assim, Yehoshua foi instituído a brilhar. Daí o versículo, dormirás com seus pais, isso é para brilhar sobre Yehoshua, isto é mais cobra a Josué, né? Devarim 3:28. O propósito de tudo é iluminá-lo. Já a gente entende um pouco mais sobre isso aqui. Pois se você deve ir, não é, do hebraico tavor, isso é Devarim 31:7. Então, aqui a gente tem a palavra, né, tavor, ó, tave, e o beit, o veit, no caso, né, e o aleph, que tem som de V, né? Qual é a diferença entre eles? Ele responde: um tavo que anunciará que entrará na terra e nela habitará. É um tavi, e anunciar-lhe sobre o domínio sobre Israel. Assim foi-lhe dito duas coisas: foi-lhe dito sobre sua própria morada na terra de Israel e sobre o domínio e sobre Israel. Aqui a gente, né, fica um pouco meio que focado em tentar entender, não é, a questão discutida aqui no texto, Sol, Lua e etc. De fato, esse é um dos fatores mais proeminentes que existe hoje no nosso mundo, a guerra dos calendários. Não é? O assunto é tão abrangente que o Eterno ele passa a todo momento falando dos tempos apontados pela Torá. Um dos fatores principais que a gente pode encontrar em referência a isso está num dos fatores mais profundos, não é?
e que foi citado para dias futuros. Né? Isso a gente vê no livro de Daniel. Em Daniel, no capítulo 7, Daniel não era um profeta, ele era um raham, não é? Também a gente já viu um nome de um anjo com esse nome, não é? E aqui no Daniel, no capítulo 7, diz aqui, deixa eu ver aqui, vai se falar dos animais, né? Tudo é uma construção, não é o assunto de hoje, mas só para que a gente possa, vai falar aqui de 10 chifres, né? Que são aqueles governos que a gente leu ontem no Zorra, falando sobre essas forças que se levantarão aqui, não é? E continua, né? Ele falará palavras contra o Altíssimo, molestará os santos do Altíssimo. Quem são os santos? São os estudantes de Torá, né? Então ele vai molestar. E aí, se nós partirmos para a história, é, a gente dá uma paradinha aqui só para a gente poder analisar alguns fatos, né? E aí entender, não é? Outros fatores, não é, mais profundos, agora não só construído, não é, sobre fatores somente dentro da Torá. Nós devemos procurar realmente pequenos detalhes da história, não é, para que a gente veja a profecia se cumprindo. Na verdade, de fato, é natural que a Torá comece falando do povo hebreu, não é? Preso, do povo que estuda a Torá, preso em um sistema espiritual. Esse sistema espiritual é um sistema sobre o nosso mundo, tanto externo como externamente. Né? Aqui a gente vê, e a gente vai ler um pequeno texto aqui do Galileu, né? A revista Galileu é uma revista muito interessante, e também a gente depois vai fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa, só para a gente ter um entendimento, pelo menos a gente não vai fazer uma busca em toda a história, porque daria muito tempo de aula, mas vamos só pegar agora esses tempos que são mais contemporâneos, mais perto de nós aqui, para que nós possamos analisar. Ó, arqueólogos encontram resquício de sinagoga queimada por nazistas. O artigo da estrutura construída na década de 1630 na Lituânia serão expostos em Museu da Memória Judaica. Aqui está a sinagoga, né, mais ou menos. Essa é a grande sinagoga de Vilna, e ela foi destruída após um incêndio provocado durante a Segunda Guerra Mundial. Parte da grande sinagoga de Vilna, na Lituânia, estão sendo desenterradas após o centro religioso havia sido queimado por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O piso e a bimá, o bimá é o palanque, onde tem uma elevação onde as pessoas que vão ler a Torá ficam. Foram encontrados a cerca de 3 metros abaixo do nível do solo atual. Também foram descobertos duas mikvê, que acontecem os banhos rituais. Os pesquisadores ainda esperam localizar as paredes externas da sinagoga e escavar o nível do solo. Os artefatos vão se tornar parte de um centro memorial judaico e será construído no local. A descoberta foi feita por arqueólogos da Lituânia, Israel e dos Estados Unidos e faz parte de um projeto de 3 anos de estudo da região pago pelo Fundo da Boa Vontade da Lituânia. Não é aquela que nós temos aqui, religião da boa vontade, tem nada a ver uma coisa com a outra. A sinagoga serviu como local espiritual da comunidade judaica de Vilnius por centenas de anos, de 1600 até 1940, 340 anos, informou John Seligman, arqueólogo e autoridade de antiguidade de Israel, e líder da equipe que está escavando a área. Depois da Segunda Guerra, quando a Lituânia fazia parte da União Soviética, as ruínas foram niveladas em cima e foram construídas uma creche, uma escola, não é? Recentemente, arqueólogos pesquisaram o local com radar de penetração no solo, na espera de descobrir
e estudar os remanescentes da construção. Veja, então, eles descobrem aqui, tá vendo, ó, que parece um homem que vê, não é um banho, um local de banho ritual, muito simples, de todo de pedra, e aqui é onde está a sinagoga, não é? Aqui o local onde vai estar o Arão Hakodesh, abaixo do nível do solo, tá vendo? Bem enterrada, 3 metros abaixo. Geralmente, um pé direito de uma casa, não é? Tem 3 metros. E aí eles conseguem aqui descobrir que o local onde ficava assim em cima se lia a Torá, não é? Juntamente ali com a Bimar, né, o local. Então eles conseguem descobrir isso. E diz aqui que ficava sob o escritório do diretor da escola, foi localizado a Bimar, uma plataforma elevada no centro da sinagoga, em formato quadrado, onde passagens da Torá do livro sagrado judaico era lido em altas vozes. Alguns ladrilhos também foram encontrados. Segundo Seelig, a Mimar foi feito com tijolos verdes e marrons, em estilo barroco de Toscana, que era popular quando a grande sinagoga foi construída na década de 1630. A Agência de Notícias Internacionais, a AFP, divulgou que o Centro Memorial Judaico será erguido na área da sinagoga. A escola será demolida dentro de 2 anos e criamos um local respeitoso, mostrando uma rica herança judaica até 2023. Quando vão celebrar, não é? Vilnius vai celebrar os seus 700 anos de aniversário, falou o prefeito de Vilnius, e aqui Remi Jus Semajus, AFP, não é? É que diz isso. Os judeus se mudaram para Vilnius no século XIV, quando o rei da Lituânia lhe deu permissão para viver lá naquela época. Os edifícios da cidade eram de madeira, mas em 1600 os arquitetos foram levados para construir a região com tijolos. A grande sinagoga foi erguida sobre ruas e becos de Shuloi, nome dado ao bairro judaico de Vilnius. O centro religioso sofreu um incêndio em 1748, mas foi reconstruído por benfeitores, conforme reportou, não é, judeus hereditários da Europa, que monitora notícias sobre monumentos e patrimônios. Aqui tem uma escavação, né? Vemos um rapaz aqui de Kipá, o povo judeu, eles recuperando aí, né? Aquele todo o mal que foi feito aí, né? Porque hoje a gente tem liberdade religiosa, cada um pode viver e pensar o que quer. Nós cabalistas, em forma nenhuma, podemos pensar em ferir qualquer pessoa, né? As primeiras autoridades cristãs da Lituânia podem ter, sem saber, ajudado a proteger a parte inferior da sinagoga. Veja que interessante agora. As autoridades exigiram que a sinagoga não fosse mais alta que a igreja da cidade, não podia, explicou Seligman. E assim o piso da grande sinagoga foi construído abaixo do nível do solo, o que permitiu que os arquitetos maximizassem a altura interna das câmaras central, sem quebrar a restrição de altura externa. Essa característica ajudou a proteger os níveis mais baixos do centro religioso, que o incêndio ocorreu em 1941. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer aqui a destruição nazista, né? Até a Segunda Guerra Mundial, cerca de metade dos 240 mil judeus da Lituânia viviam na capital de Vilnius, mas os nazistas assassinaram a maioria da população judaica durante a ocupação pela Alemanha nazista, 1941 a 1944. Em Vilnius, os judeus foram forçados a viver em distritos, ou seja, guetos fechados. Esquadrões da morte de tropas alemãs e lituanas invadiam frequentemente a região no fim de 1944. Quase 70 mil judeus foram mortos a tiros. Então é isso. Muito bem. Mas o fato também a ser observado, além de toda a perseguição, não é? Que Esav fez aos judeus, a gente também tem um fator que muitas vezes é desconhecido pelas pessoas sobre a questão das sinagogas que foram destruídas na Segunda Guerra Mundial. Então vamos ver aqui na Segunda Guerra.
que foram na rua, tá? Que foram de Segunda Guerra Mundial, que foram cerca de 1.400 sinagogas. Exatamente isso, veja. Aqui está mais de 1.000 sinagogas, foram 1.400 sinagogas que foram destruídas. 7.500, né, 9.000 lojas destruídas. O número oficial de mortos, né, foi de 91 nessa época, mas especula-se que os mortos por conta desse pogrom tenham ultrapassado 1.000 pessoas. Né? Isso deve estar falando aqui da Noite de Cristais. O prejuízo material foi de 39 milhões de Reichsmarks, moeda oficial alemã entre 1924 e 1946. Veja, o fator aqui é que a gente está construindo o que está em Daniel 7:25. Por que há um ataque ao povo judeu? Porque a maximização, não só do povo judeu, como a gente viu, mas a maximização do cristianismo é provar suas escrituras através do massacre do outro. Através do outro não entender esses aspectos que eles querem inserir. E muitas vezes adoecem. A questão aqui não é só no fator de perseguir, é que eles também adoecem as pessoas. Se nós levarmos a sério o que está escrito no Novo Testamento, todo mundo que entra ali teria que ter o quê? Teria que ter uma vida maravilhosa. Olha, se o personagem do Novo Testamento mudou os masais de toda a humanidade, todos aqueles que crescem nele, não tinha que ter mais masal. Mas o que nós vemos não é isso. E vemos aí dentro das igrejas, pessoas matando pessoas, estrupando, adultério, tudo se fala uma coisa, mas é outra. O fato é que a gente vê que há uma inimizade. E por que essa inimizade? Por falta de concordância nas escrituras. Não há uma concordância. Por isso que o fato das pessoas acharem, aí diga-se de passagem, não estamos falando contra o ser humano, que o cristão é amigo do judeu, não se engane. Se o cristão é amigo daquele que estuda a Torá, não se engane. O primeiro passo dentro do Novo Testamento é a anulação total da Torá. Agora, o fato aqui é que a gente está vendo que a gente pegou um pequeno fragmento da história, já num tempo mais contemporâneo, mais perto de nós. Isso aconteceu ontem. Né? A Segunda Guerra acabou ali pelo ano de 1949, tem lá no nosso canal, Codificação da Segunda Guerra, muito interessante ver essa codificação dentro da Torá. Então, veja, 60, 80 e poucos anos, né? Pessoas estão vivas ainda. Então, a inimizade entre esse livro e o livro da Torá é muito grande. Porque esse livro, ele veio desdizer a Torá. Desdizer em que sentido? Olha, não tem mais sentido seguir isso. Não tem mais sentido entender isso. E é o que está acontecendo com a Torá. Veja, o fato de desdizer é o fato de anular e falar que a Torá não presta mais para nada. Não é o que nós fazemos. Nós mostramos a interioridade da Torá. Veja, nós cavamos para vocês, mas o nosso, de fato, a nossa intenção não é ir contra a Torá. Deus nos livre. Mas cavar os segredos para vocês poderem entender a Torá. O que é altamente ao contrário de você anular a Torá, falar que ela não tem mais validade nenhuma. Agora, lógico que ele, depois desse fator que a gente acabou de dar uma analisada, ele pensará em mudar os tempos e a lei. Veja, qual os tempos?
Aqui a gente sabe, a gente estudou esses dias, que a palavra tempo é o quê? AD. Não é isso? Que são, vamos ver aqui que coisa interessante. Vamos só dar uma pulada aqui, não é? Para a gente poder entender, né, o que o Eterno está revelando para a gente. Porque é incrível, as coisas vão surgindo aqui na minha cabeça e eu nem imaginava que isso ia surgir. Agora veja, o Shema, por que eles mudariam? Eles pensariam, não é? Em mudar o Shema. Por que eles mudariam o Shema? Por que eles mudariam, né, o Shema? Justamente porque, olha, o Shema tem um Ain e um Dalit, tá vendo? Grandão. E também a segunda parte do Shema, né? Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, não é? A primeira parte. Baruch Shem Kevodô Mahutô Leolam Vaed. Também tem esse fragmento, tá vendo? Isso significa, ó, eles mudariam o quê? Shema. Mas para isso, eles tinham que mudar o quê? Os tempos e a lei. Qual é os tempos? A temporalidade das festas judaicas. Ou seja, eles não estão nem aí para porcaria nenhuma. E a Torá foi anulada. Olha só. E diz aqui que isso iria acontecer. Por isso que a gente tem um livro de Obadias falando de todos aqueles absurdos. Porque o castigo vem, mas eles ultrapassaram, diz lá no texto de Obadias, eles ultrapassaram, porque qual a ideia? Quando você vai para uma guerra é para vencer aquele inimigo. Mas diz lá no texto de Obadias que eles ficavam esperando, não é? Os estudantes de Torá passarem e eles ficavam esperando para matar. Ou seja, podia ser criança, mulher, o ferido. Eles já tinham vencido a guerra, mas eles queriam destruir a Torá. Enquanto houver uma alma que estuda a Torá, tiver uma alma que deseja essa Torá, eles vão atacar. Agora, o fato aqui é que a gente viu que o processo é a posteriori, é o Lan Rabá, não é para sempre. A palavra de também, né? Deus, ele Leolam Vaed, ele reina para sempre. Então a gente vê o prognóstico aqui que nós vamos chegar, veja, no princípio era Moshe, Moshe era como o sol. Depois Yehoshua, ele teve que assumir. São aspectos espirituais, a gente sabe isso, mas o que, que não é espiritual? O físico é um espelhamento do que o mundo espiritual, do que a Shem quis construir aqui, sobre uma temporalidade. Por isso que quando nós abrimos a Torá, Deus fala que ele criou o sol, né, os luzeiros, para controlar dias, meses e anos, veja. E aí está em cima do calendário do Sol 365, que é o calendário que se usa. Tem muitos calendários pelo mundo, mas os muçulmanos têm o seu, o cristão tem o seu, e etc. O calendário muçulmano ele é mais lunar. O calendário cristão ele é solar. Veja, 365 dias, que são exatamente a quantidade de mandamentos proibitivos da Torá. Enquanto você tem mais 248 dias, que são os mandamentos positivos da Torá. O calendário, agora a gente vai entendendo aí por causa dessa questão, dessa temporalidade, por que Yehoshua, a Lua, assumiria esses aspectos, enfim. Então, veja, o comportamento aqui é a ideia de acabar com o calendário. É a ideia de acabar com o próprio Moshe na sua essência, não é? Porque quem ilumina a lua é quem? Não é? É o Eterno. E quem? Aí a lua é Shekhinah, o Eterno é Yud Virre Vavirre, na lua está o nome Shaddai, tem um monte de questões aqui para serem discutidas, mas o fato é que a divindade e ultrapassa por todos os níveis da alma, ele ilumina a lua, que é Yesod, que é o ponto dentro do corpo humano chamado de sexo, a parte sexual ali.
né, onde vem do homem o esperma e da onde a mulher recebe o esperma para a ovulação e nascer novos filhos. Muito bem, como é um fato dentro do outro, então a gente pode perceber que esse texto ele é muito mais abrangente do que se lê aqui. Não é? Existe toda uma programação e todo um fato, não é, que aconteceu durante toda a história e que traz para nós todas essas questões daquilo que o ego fez com a humanidade.